Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025. O Senhor guardou o melhor para o final, o melhor vinho, e eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Louvado seja Deus sempre. Sim, não há muros altos demais para você. Você acredita nisso? Amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Sabe, esta escritura, ela traz tanto conforto, tanta esperança. No cerne da mensagem de Paulo, encontramos uma das promessas mais consoladoras das Escrituras. Uma mensagem que oferece esperança e confiança àqueles que depositam a fé no Senhor. Porque às vezes você não entende. Como nós vamos ver, às vezes você está contornando de cá e contornando de lá e mexe de cá e aí, Senhor? Mas se você não desiste, continua crendo em Deus, agarrado a esta promessa, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sabemos. Quando você fala que sabe, você sabe. Então, se eu sei que sei, você tem que saber que sabe. Se você sabe que sabe, então, quando não entende, você sabe que há um propósito e que isso vai reverter em seu favor. Você não sabe como, mas você sabe que vai. Você não sabe de que maneira, por que caminho, mas você sabe que Deus te fez uma promessa, que todas as coisas, aquelas que parecem que jamais vão contribuir para o seu bem, todas elas, no final, contribuirão para o seu bem. Então, Paulo deixou claro que, quando eu estiver vivendo um momento difícil, eu não vou dar lugar ao desespero, a um abatimento, mas a uma convicção de fé, de que tudo, o mais terrível, impossível e sem explicação, vai contribuir no final para o meu bem. Eu vou sair melhor. Nós estamos construindo um testemunho. E nós vamos ver que todos os desafios que a nação de Israel viveu, estava levando a nação a construir um testemunho, que estava aumentando a fama de Deus. Nós vamos ver Raabe se apaixonar pelo Deus de Israel, por causa das histórias sobre o Deus de Israel em favor do seu povo. Nós vamos ver reis temidos temerem a nação de Israel por causa da fama do Deus de Israel. E como que essa fama foi crescendo? Através da fé do povo de Deus, no seu Deus, e Deus responde fé, e o povo de Deus foi atraindo o quê? Resultados. Quando nós lemos aqui sobre a história de Jefité, é muito interessante porque Jefité passou por tantas coisas e você vai ver que as coisas foram contribuindo para o seu bem. A melhor coisa foi Jefité não ter onde se agarrar. Porque ao não ter onde se agarrar a não ser Deus, ele se agarrou a Deus. E ele se tornou o maior valente da nação.
Porque ele não tinha que se agarrar. O filho da prostituta, com um pai negligente, imoral. Ele não tinha onde se agarrar. E ele fez o quê? Se agarrou a Deus. A melhor coisa que aconteceu a Jefté foram os irmãos terem desprezado. Porque quando ele foi desprezado, que ele vai embora para Tobi, alguns homens, tipo aqueles homens que se aliaram a Davi na caverna de Adulão, pessoas sem esperança, se ajuntaram, foram para Jefté e se colocaram debaixo da liderança dele. E ali ele formou um exército de improváveis. A melhor coisa que aconteceu para a própria nação de Israel foi Amon, o rei de Amon, ir contra a nação. Quando o rei de Amon foi contra a nação de Israel, eles se viram sem saída. Só tinha um grande valente, Jefté. Eles tiveram que ir atrás do Jefté. Quando eles vão atrás de Jefté, Jefté teve a oportunidade dele de voltar por cabeça, e eles fizeram uma proposta para Jefté, e Jefté não aceitou a primeira proposta. Ele não aceitou só voltar como cabeça, ele queria voltar como cabeça e capitão, como juiz da nação. Você está vendo que todos os problemas que aconteceram, inclusive a circunstância em que ele foi gerado, o transformou naquele valente. Tudo foi contribuindo para o bem dele, para ele se tornar o homem que ele se tornou, para ele chegar onde ele chegou. Uma coisa que a gente vê em Jefté, você vai ver ele argumentando com o rei amonita. Ele conhece a história da nação de maneira que ele sabe discorrê-la com detalhes. Então, você vê que ele era um estudioso do seu povo, um estudioso de Deus, ele conhecia Deus. Ele conhecia a fama do Deus de Israel. A fama do Deus de Israel. Você vê ele falando, o nosso Deus nos deu. Porque quando o rei amonita acusa eles de terem roubado, tomado, se apropriado indevidamente das terras, ele conhece a história. Aí ele vai lá para os dias de Moisés e ele conta toda a história na íntegra, como ela realmente aconteceu, e está registrada em Números e em Deuteronômio. Ele conta as histórias com riqueza de detalhes. Ele mostra para o rei amonita, você está enganado, te contaram uma história errada, você está muito mal orientado e informado. Eu vou te contar a verdadeira história. E ele apresenta para ele, escuta, isso aconteceu há 300 anos. E só agora você vem querer reaver terras que foram conquistadas legalmente em campo de batalha? Então você fala com um homem que as circunstâncias não definiram a vida dele, mas aumentaram a sua fé. E por isso ele se tornou a resposta para uma nação. Sabe o que é você se tornar a resposta de um povo? A resposta para uma família? A resposta, o instrumento de Deus para trazer definição, para trazer resposta? Isso é forte demais. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade. E o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita
com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para ter atacado a nossa terra? Ele é um negociante. Você percebe em Jefité um bom negociante. Antes de ir para o campo de batalha, ele tentou conversar. Porque essa é uma característica da nação de Israel. Ela se defende, ela não ataca. O inimigo vem contra ele, e então ele entra em batalha. O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefité: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei Amonita, dizendo: assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos Amonitas. Você está mal informado. Eu vou lhe contar a história. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Tudo isso você conhece a história. O mar foi aberto, os egípcios foram derrotados, e aí o povo foi para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Você está vendo quantos nãos? Israel permaneceu em Cádiz, sem entender, porque Deus prometeu a terra, e agora só recebe não. Vai ouvindo isso. Às vezes aquele não que te assusta agora, tem tanta coisa por trás desse não. Tem um trabalhar de Deus tão maravilhoso ali. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Uma trabalheira danada, ter que contornar, porque Edom e Moabe não deixam passar. E olha que eram parentes, né? Edom, estamos falando de os descendentes de Esaú. Moabe, estamos falando dos descendentes de Ló. E que Deus já tinha dito também que não era, que a terra que tinha dado os montes Seir para Esaú não mexe, para Ló, os descendentes de Ló também não mexe. Bom, Israel está aqui então contornando. E quem já não viveu situações, não de cá, não de lá, e você contorna a situação, e contorna de lá e de cá, mas Senhor, vai, calma. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, ele está contando para o rei Amonita, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois, Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Hesbom. E lhe pediu: deixa-nos atravessar a sua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim fez o quê? Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel. E este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença do seu povo Israel, queres tu tomá-la? Aí ele vem e fala, Seom, o rei dos amorreus, também disse não. Mas ele disse não ao contrário dos outros,
ele partiu para cima de nós. Ele veio para cima de nós. E nós lutamos legalmente, foi uma batalha, foi uma conquista que veio do campo de batalha. Nós vencemos Seom, porque o Senhor nos deu a vitória. E aí ele fala para ele, agora depois de tudo isso, você quer vir tomar de nós? Aí ele faz essa pergunta que eu gosto mais. Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Camus era o Deus deles. Dentre, tinha outros também, como Moloque, etc. Quando o teu Deus Camus dá alguma coisa para você, porque na tua cabeça, né, ele fez uso da fé do rei amonita. Na tua cabeça, quando você tem vitória, é o teu Deus Camus que te dá a vitória, né? Então, quando ele te dá a vitória, você não toma posse? Pois bem, da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor nosso Deus nos deu. Da mesma forma. Gente, aqui está um problema. Tem gente que não toma posse daquilo que Deus está dando. Gente, tem pessoas que elas não conseguem desfrutar das bênçãos delas. Elas não conseguem possuir e viver uma vida conforme aquilo que elas têm recebido de Deus. Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que pedem desculpas porque estão vencendo. Que não conseguem usufruir daquilo que estão recebendo de Deus. Que não conseguem ocupar o lugar que o próprio Deus está dando a elas. Que não conseguem segurar aquilo que Deus está entregando nas mãos delas. Ainda tem, infelizmente, e eu não vou cobrar a vida de quem está morto, nós encontramos cristãos que ser vitorioso, ele tem a mentalidade que, infelizmente, o brasileiro tem. Ser bem-sucedido, para muita gente, é um crime. Você pode ver que tem pessoas que elas se incomodam quando uma pessoa dá o testemunho dela. E ela não para ver que o problema dela é amargura, é inveja. Ela não trata isso. Ao invés dela se inspirar nos vencedores, ela se amarga, ela se fecha. Ela se incomoda. Aquilo não chega como uma inspiração, mas chega como um peso na vida dela. E aí o que acontece com alguns? Se você não sofre uma renovação mental, você se ofende com a vitória do outro, e quando você tem uma vitória, você não consegue desfrutá-la plenamente, porque isso é um problema interno, que precisa ser tratado. A pessoa não para tratar. Um problema que é interno. Ela não consegue desfrutar da promoção. Eu poderia dar tantos exemplos, que eu não sei se eu estou com vontade de entrar muito nisso, porque eu quero seguir com a palavra, mas eu sinto que algumas pessoas, elas têm dificuldade de ocupar o lugar que Deus deu a elas, de desfrutar das vitórias que Deus deu a elas. Eu já encontrei pessoas que tinham dificuldade de vestir uma roupa que elas tinham comprado, elas tinham dificuldade de parar o carro na frente da casa do parente, por exemplo, num almoço de domingo, porque elas se sentiam constrangidas com a vitória delas. Estou falando de crentes. Agora, presta atenção. Foram os testemunhos que as pessoas foram dando do Deus de Israel na vida do povo de Deus que
fizeram com que o povo se edificasse como Raabe e outros inimigos, como disse Raabe, desmaiassem o coração, desfalecessem. Foram os testemunhos acerca do Deus de Israel que foi motivando a fé de alguns e desfalecendo outros. Você vai ver Paulo dar o testemunho dele 3 vezes só no livro de Atos. Ele está contando o testemunho dele. Porque Paulo sabia que contar o que Deus havia feito na vida dele tinha um impacto sobre as pessoas. Paulo não tinha problema de se colocar como um apóstolo do Senhor, como uma autoridade do Senhor. E algumas pessoas têm um problema com isso. E é um problema interno, que elas jogam fora as suas vitórias, o lugar que é delas, porque não está lá. Elas têm ainda problemas internos que não foram trabalhados, complexos e sentimentos de inferioridade, ou até mesmo da incapacidade de viver aquilo. E elas acabam soltando aquilo que é delas, não desfrutando. Elas têm um problema em expor o que Deus está fazendo na vida delas. Mas você vê que Jefité não teve problema nenhum de dizer, deixa eu contar a nossa história para você, porque contar errado para você. Foi assim que aconteceu. O nosso Deus nos deu essas terras. E agora você quer tomar de nós. Quando o seu Deus Camus dá alguma coisa para você, você não toma posse? Você toma posse. Todos vocês. Por que nós não vamos tomar também? És tu melhor do que Balaque? Agora ele fala do rei de Moabe. Lembra do rei de Moabe que contratou Balaão e tal? Filho de Zippor, rei de Moabe. Entrou ele alguma vez em conflito com Israel, lutou contra ele? Ele contratou feiticeiro. O profeta lá. Estava mais para feiticeiro do que para profeta. Mas ele não veio. Ele não partiu para a guerra contra nós. Você é melhor do que o seu irmão Moabe? Do que Balaque? Você vai mesmo querer entrar em guerra com a nação de Israel? Injustamente? Durante 300 anos Israel ocupou Hesbom, Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Por que durante 300 anos você nunca veio para reconquistar? Por que agora você quer tomar aquilo que o Senhor nos deu? Você está vendo? Gente, às vezes, você está vivendo assim um momento maravilhoso, está tudo certo. E aparece um problema para tentar tirar exatamente o que é seu, a te forçar a entregar algo que Deus deu a você. Por isso você precisa ter muito discernimento, porque tem gente que cede fácil para Satanás. Ele entrega rapidamente aquilo que Deus deu a ele. Ele não aguenta a pressão e ele começa a entregar. Ele vai soltando tudo que Deus deu. Ele entrega cargo, ele entrega posição, ele entrega o cargo dele, ele entrega um patrimônio, ele vende a preço de banana. Ele vai soltando, porque ele não tem a firmeza interna. Uma fé viva que o sustenta. Ele não acredita de verdade naquilo. O suficiente para dizer, peraí, o Deus que me deu é o Deus que vai sustentar. O Deus que entregou isso nas minhas mãos é o Deus que vai me sustentar. Mas tem gente que pouca pressão ele entrega o que é dele. Aí ele fica remoendo. Meus queridos,
As pessoas mais amarguradas que eu encontro são aquelas que não suportaram a pressão e soltaram aquilo que é delas, que era delas. E elas não suportaram. Ela solta o que é dela, depois ela não suporta. Ela provoca perdas na vida dela, aí ela não suporta. Aí ela fica lá remoendo aquilo. Mas quem é que soltou? Quem é que deixou? Ela é negligente com a vida dela, ela negligencia a vida dela, as conquistas dela. Aí ela não suporta. Você já deve ter encontrado pessoas que soltaram, que não cuidaram direito, não cuidaram da família, não cuidaram do negócio que estava nas mãos, não valorizaram aquilo que elas tinham. Aí elas perdem. Aí elas não suportam. Mas aí quando você chega perto, você vê, aí tem gente que não tem honestidade intelectual. Ela fala, não, mas foi a pressão. Igual o Jefité poderia também ter dito. Então, gente, mas o que a gente vai fazer, né? É um inimigo muito poderoso, nós vamos acabar tendo que ceder mesmo. E aí depois, ao invés dele falar, não, eu aceitei ceder ao invés de confiar em Deus e bater o pé, fincar minha estaca e dizer, não vou soltar. Aí alguém pode perguntar, bicho, mas quando eu sei que eu preciso segurar aquilo? Quando você sabe que foi Deus quem te deu. Se eu sei que Deus me deu algo, Ele é Deus de confusão? Por que Ele agora viria, e ainda mais usando um ímpio para tentar tirar o que é meu? Por que eu vou ceder? Porque eu não aguento o confronto, eu não aguento a pressão? Não. Eu preciso confiar. É na hora da pressão que vai sair o que está dentro de mim. Se há fé, se há confiança ou se há incredulidade. Eu preciso confiar. És tu melhor do que Balaque? Ele está falando para o próprio rei amonita sobre o seu irmão Moabe. Você é melhor do que Moabe? Você é melhor do que Balaque? Balaque não entrou em confronto com a gente. Você vê que ele é um bom argumentador, ele conhece a história, ele é um bom negociante. Ele está tentando evitar uma guerra. E eu gosto disso, de gente que amanhã pode dizer, você sabe que eu trabalhei para não chegar nesse ponto. Isso não é maravilhoso? Quando você sabe que você trilhou todo o caminho que você tinha que trilhar. Você fez o que você tinha que fazer para evitar que aquilo chegasse no ponto que chegou. Ele fez tudo antes de ir para o campo de batalha. Pessoas que têm essa inteligência, esse discernimento. Ele senta, ele mostra, ele conversa, ele não foge, ele não se acovarda. Espera aí, vamos sentar, deixa eu mostrar para você. Assim, a história foi essa. Não foi do jeito que você... Não, você tomou minha cesta. Não tomei, não. Foi o poder de guerra. Foi quando... Não, mas como que você não tomou? Não tomei. Por quê? O que acontecia? Você vai ver lá na frente, já eu leio para você, que olha como tudo coopera para o bem. Edom não deixou passar, Moabe não deixou passar. Só que Seom, quando chegou o momento de Israel guerrear contra Seom, porque Seom partiu para cima de Israel, Seom já tinha vencido Moabe e conquistado as terras de Moabe. Então, quando Israel venceu Seom, ele conquistou tudo que estava em posse de Seom. Tudo.
Então, Deus é um Deus de detalhes. Às vezes você não entende porque tantos nãos. E que você está tendo que contornar de cá e contorna de lá. Mas chega um momento que você vai entender. Foi bom Moabe não ter deixado passar. Porque Seom foi lá, venceu Moabe e conquistou o território de Moabe. Agora, quando Israel... Foi bom Seom ter ido contra Israel. Porque agora Israel parte para cima de Seom e o Senhor prometeu a vitória. E ele não só vence Seom com tudo que era de Seom, mas de tudo que ele tinha conquistado em guerra. Então ele conquistou um território enorme, venceu um rei temível, que lá na frente a Raabe vai falar de Seom e Og. Como assim? Espera aí, vocês venceram a maior potência mundial, que era o Egito. Vocês venceram o rei dos amorreus, que era uma espécie de Egito. Vocês venceram o maior dos Enaquins, dos Refaíns, que foi Og. E quando o povo ficou sabendo, o coração do povo desmaiou. Enquanto isso, a fé de Raabe estava só crescendo. Então, enquanto Deus estava dando vitória ao seu povo, nações estavam temendo o Deus de Israel. Pessoas estavam se edificando e querendo o Deus de Israel. O nome do Deus de Israel estava ficando mais forte. Não era em si a nação de Israel. A nação de Israel passou a ser temida por causa do Deus de Israel. Você está vendo? Às vezes não tem nada a ver com a gente. A gente sabe que a gente não pode nada. Mas por estarmos confiando no Senhor, o Deus vivo, nós nos tornamos inspiração, o nosso testemunho edifica pessoas. E a gente sabe que não é a gente. A gente sabe que aquilo é Deus. Por você ter resistido aos nãos, ter contornado quando era tão difícil, ter confiado quando não parecia fazer sentido, não fazia sentido. E você estava lá crendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, aqui, foi muito bom. Porque o rei amonita não quis ouvir, vou terminar de ler para você, e ele não só venceu aquela guerra, porque Deus deu vitória, como ele conquistou mais cidades do rei amonita. Então o rei amonita saiu pior. Se ele estava achando que ele estava com pouco, ele ficou com menos agora, porque ele foi mexer com quem servia o Deus de Israel. Ele achou que uma pressão, por ser um exército muito maior do que o de Israel naquele momento, ele achou que aquela pressão ia fazer Israel se intimidar, mas ele não contava que estava lidando com o cabeça e capitão Jefité, filho da prostituta, o cara que foi forjado na dificuldade, o cara que não teve onde se apoiar, e isso foi muito bom, porque ele se apoiou em Deus, se tornou o maior valente da nação, e não estava ali para brincadeira. Os irmãos tiveram que ver o filho da prostituta, que eles disseram, vai embora, nós não queremos você não vai herdar nada. Agora vê ele herdando tudo. O cara que tinha uma fama, aquele é o filho da prostituta, agora é o cabeça, é o capitão, é o juiz, o 8º juiz de Israel, que você sabe que por fim ele acabou fazendo um voto, que quando ele chega, sai a filha dele, que ele disse quem saísse primeiro da casa dele.
E ele não retrocedeu, porque ele agora estava com a vitória, ele não retrocedeu. Ele continuou mantendo a sua fidelidade até o fim. E assim você vê alguém que nós vemos que tudo que não foi fácil, que veio contra ele, cooperando para o seu bem. Durante 300 anos, Israel ocupou Hesbom, Aroer, os povos ao redor, todas as cidades, as margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Numa hora dessa, você pode até abater, né? Puxa vida, eu tentei negociar com esse cara para evitar a luta, a guerra. E não tem jeito, mas Deus estava nisso. Deus queria dar mais vitórias para a nação de Israel. E não tem paz sem guerra, e não tem mais conquistas sem alguns embates desafiadores. Quando você entende isso, você para de ter medo de problema, medo de guerra. Porque problema significa crescimento. Você deve se preocupar quando você não tem problema nenhum, porque parece que nada na sua vida está te empurrando para mais. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Então ele estava cheio do Espírito de Deus. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Ele conquistou mais 20 cidades, os amonitas foram subjugados, Deus deu a vitória, e o rei amonita saiu pior. Ele podia ter ficado sem essa. Ele não quis o acordo. Aqui, antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Eu sei, como que uma prostituta, uma ímpia, moradora de Jericó, fala com tanta autoridade: eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. Que coisa, né? Lá atrás, aqueles 10 espias passaram um relatório negativo, o povo perdeu, o grupo original perdeu o seu destino, perdeu o seu chamado, porque temeram, aquelas pessoas temeram os gigantes. E Raabe está contando que eles é que estavam temendo Israel. Israel estava temendo a eles e eles temendo Israel. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Você está vendo que às vezes o ímpio fala com mais sabedoria e autoridade do que um justo? Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Os habitantes da terra que o Senhor tinha entregado, e que eles ainda nem tinham começado a batalha, estavam com medo deles. Por causa do quê? Por causa, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito.
E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og? Os 2 reis amorreus que aniquilaram. Olha isso aqui, gente. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Tem tradução que fala, o coração desmaiou. O povo desfaleceu completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Às vezes você está com medo de algo e aquele algo é que está com medo de você. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E o povo ficou sabendo, as notícias, não tinha internet, não tinha, gente, as notícias foram chegando. As notícias foram chegando. O que Deus estava fazendo por seu povo, porque a notícia corre. Notícias correm. Não tinha internet, não tinha aviões, trens, nada. Era camelo, a mula, a pé. E o povo estava correndo o que Deus estava fazendo por seu povo. Por isso nós precisamos dar condições para Deus se manifestar na nossa vida. Porque a nossa autoridade, credibilidade sobe quando nós damos condições para Deus se manifestar na nossa vida. Aí aqui, vamos para a história que Jefité contou para o rei amonita. O Senhor me disse, estou entregando a você Seom e sua terra. Comece a ocupação. Tome posse da terra dele. Foi Deus quem falou. Aí aparece 300 anos depois um desavisado e diz, entrega o que você me tomou. Não tomei nada. Seom é que veio para cima de mim, eu lutei contra ele, ele tinha conquistado as terras de Moabe e as suas. E eu, quando o venci em batalha, conquistei tudo. Porque incluía tudo, estava tudo em posse dele. Então, Seom saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército, mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-o a nós, e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército, desde Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale até Gileade. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou tudo. Não houve cidades de muros altos demais para nós. Foi o que ele prometeu. Que não haveria mesmo. Que ele daria vitória para situações mais difíceis e impossíveis. Ele avisou, vocês vão encontrar cidades fortificadas, vocês vão encontrar os Enaquins, vocês vão encontrar gigantes. Mas vocês não precisam temer, porque eu estou indo à frente de vocês. E aqui Moisés está contando a história. E você vê como é importante um passar para o outro que passar para o outro. Jefité conhecia a história da sua nação. Jefité sabia contar o que Deus havia feito pela nação. E não houve cidades de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Depois voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse, não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos com todo o seu exército e dei-lhe também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus.
Eu gosto disso. Você já percebeu que Deus costuma pontuar assim? Ó, você vai fazer com Ai o que você fez com Jericó. Aí você vai ver naquela batalha onde Josué vai tendo uma vitória atrás da outra, Deus vai dizendo, ó, você vai fazer com esse o que você fez com esse, você vai fazer com esse o que você fez com esse, você vai fazer com esse o que você fez com esse. É impressionante. Eu amo isso, porque o Senhor faz questão de dizer, ó, Ele traz a memória. Sabe quando você passou por aquela luta? Você venceu ou não venceu? Pois é, você vai vencer igualzinho, você venceu lá, você vai vencer agora. Lembra quando você passou por tal situação? Então, eu dei vitória a você, não é? Vou dar vitória de novo. E aqui a mesma coisa, ó, sabe como você venceu o Seom? Você vai vencer Og igualzinho você venceu o Seom, não precisa temer. Ele está trazendo a memória, ó, refresca a memória. O inimigo era grande, o inimigo era difícil, mas você venceu, não venceu? Vai vencer de novo. Vai vencer de novo. Então, você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também nos entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o exército. Nós o derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades, não houve cidades que não tomássemos. Foram 60 cidades em toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram cidades fortificadas. Quer dizer, cidades fortalezas. Era tudo fortaleza. Todas cidades fortificadas com muros altos e com portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Cidades muradas, cidades se não estavam muradas, não importava. Quando o Senhor disse, eu entreguei. Eles conquistaram as muradas, as que não estavam muradas. Ou seja, está aqui. Ninguém tomou nada. Foram conquistas em campo de batalha. Mais tarde você pode lançar mão disso e contar. O inimigo veio contra mim, mas eu o derrotei. O inimigo lutou contra mim, mas eu o derrotei. Ele se levantou, mas eu não me curvei. Eu não me entreguei ao medo. Eu não olhei, meu Deus, esse inimigo é grande demais. Foi assim que naquela ocasião tomamos desses 2 reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro do Arnon até o Monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion e os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a Gileade. E também toda a Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos refaíns. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas. Olha o tamanho só da cama do rei. Reis considerados invencíveis. Tanto que a própria Raabe fala o quanto eles terem vencido o Egito e Seom e Og foi impactante para o povo da terra. Porque todo mundo temia esses reis, todo mundo sabia a potência que eram esses reis. Mas Deus entregou para o seu povo, porque o seu povo creu na sua palavra. E quando os não chegaram, você não vê. Você não vê os líderes ali como Moisés, meu Deus, mas o Senhor falou. Meu Deus, não. E foi não de cá, não de lá, e não.
e contorna aqui. Talvez você vive uma fase de nãos, em que você está tendo que contornar uma coisa e contornar outra, e não está vendo no que isso vai contribuir. Mas quando você confia em Deus, que Deus sabe trabalhar, olha só, eu estou lendo para você. Deus sabe como trabalhar. Lá na frente, está lá, 300 anos depois, está lá o Jefté, o valente, falando para um descendente amonita, um rei amonita, toda a história da sua nação, como Deus havia dado vitórias ao seu povo. Está lá respondendo a um rei que está dizendo, você tomou minhas terras. E ele está podendo dizer, não tomei não. Não tomei não. A história foi essa aqui. Nós não tínhamos condições de vencer. Mas o nosso Deus nos deu vitória. Por que Deus pôde dar vitória? Porque eles creram. Eles poderiam então ter dito, Senhor, como nós vamos lutar contra Seom, o Senhor já começa dizendo para a nação de Israel, comece a ocupação. Antes mesmo de começar a guerra, comece a ocupação. Às vezes Deus já está falando para nós, comece a ocupação. Começa, visualiza, já começa a ocupação. Se veja vivendo lá, morando lá, trabalhando lá, dando esse testemunho. Vamos, comece a ocupação. Mas eu estou recebendo tantos nãos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, mas eu estou tendo que dar uma contornada de cá e de lá. Você vai ver onde vai levar esse contorno, onde você vai chegar, em simplesmente continuar, confiando em Deus. Confiando em Deus, confiando em Deus. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus, porque à medida que eu vou lendo, eu vou vendo as histórias, eu entro nelas, porque encaixa direitinho na minha vida. Quantas vezes você está vivendo um processo de tantos nãos, é não de cá, é não de lá, e contorna para equilibrar a situação de cá, e contorna de lá. E parece que não faz sentido. Agora, mais tarde você vê tudo fazer sentido. Eu amo usar esta frase, vai fazer sentido. O que não faz sentido agora vai fazer sentido. O que você não entende agora, você vai entender mais tarde. Às vezes você cansa, é cansativo. Houve um não aqui, contorna dali, e equilibra de cá e de lá. Mas que coisa maravilhosa. Quando você permanece focado em Deus, confiando, aí chega Deus e fala para você, comece a ocupação. Antes mesmo, porque antes, eu amo isso. Porque antes de você ocupar qualquer coisa fisicamente, você tem que ocupar espiritualmente. Como é que você vai ocupar algo fisicamente, você não ocupou no seu espírito? Isso não existe dentro de você. Não aconteceu dentro de você. Eles responderam, seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama, por causa da fama do Senhor, do seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos reis dos amorreus a leste do Jordão. Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. Aqui foi Gibeon. Tudo bem que Gibeon armou, hoje não vou entrar muito nisso, armou todo um teatro ali, mas foi exatamente para conseguir fazer aliança
com Israel, porque acreditava realmente que seria destruído, que não ia sobrar nada. Pois eles criaram toda uma situação para tentar enganar o Josué não consultou o Senhor, a Bíblia fala, e acabou fazendo acordo com eles. Exatamente porque eles acreditavam no Deus. O que eles falaram? Nós viemos por conta da fama do Deus de Israel. Nós ficamos sabendo, porque eles pensaram, Gibeon pensou, depois que eles venceram o faraó, Seom, Og, o que vai sobrar para nós? Vamos criar um meio de fazer um acordo com ele. Nós não vamos escapar. E eles criaram toda uma situação. Por quê? Por causa da fama do Deus de Israel. Gente, isso aqui vale ler novamente. Seus servos vieram de uma terra distante, isso aqui era mentira, eles moravam ali do lado. Mas por causa da fama do Senhor. É que eu não vou contextualizar, mas você já deve conhecer a história de Gibeon. Do seu Deus, pois ouvimos falar. O que estão ouvindo falar de você, do Deus de Israel na sua vida? Quando falam sobre você, as pessoas falam o quê? O que Deus está fazendo por você? Você tem dado condições para Deus fazer na sua vida, tanto que a sua fama está crescendo, está se expandindo. As pessoas estão querendo fazer aliança com você. As pessoas estão vindo para fazer aliança com você. As pessoas estão se convertendo por causa do que elas estão ouvindo falar. Do que Deus está fazendo na sua vida. Você está vendo como nós temos que dar condições para Deus fazer na nossa vida? Porque o nome do Senhor, como disse no cântico Ezequias, o seu nome não é glorificado na sepultura entre os mortos, mas entre os vivos. O seu nome não é glorificado na doença. Leia o cântico de Ezequias, não é glorificado na doença, mas na saúde. O nome do Senhor não é glorificado na derrota, mas na vitória. E nós temos dado condições para Deus materializar as vitórias da nossa vida. Nós temos dado condições para Deus nos honrar e nos levantar poderosamente. Nós temos nos agarrado, igual Caleb, à promessa, de maneira que o Senhor tem como derramar uma graça superior, porque eu acredito tanto que eu vou viver a promessa. Eu creio tanto, está tão impregnado em mim. A promessa está dentro de mim, ela me move dia e noite. Que Ele atraiu uma graça, Ele atraiu um favor, um vigor, uma juventude. Porque a promessa rejuvenesce. Você pode ver que quando você encontra uma pessoa que não crê mais no que Deus falou, ela está envelhecendo, ela envelhece na fé, ela não tem brilho mais nos olhos, não tem vida nela mais. Ela não acredita. Ela perde as forças, ela perde o brilho. A promessa nos mantém vivos, revigorados, sabe, esse brilho nos olhos. Você tem pelo que levantar todas as manhãs. Isso para mim é fortíssimo. Quando a promessa está viva dentro de você, você se levanta cheio de fé, cheio de esperança. Você sabe que tudo vai contribuir para o seu bem. Tudo vai contribuir. Que no final você vai terminar melhor. Que no final aquilo vai voltar em seu favor. Porque você está lá, ó, firme, seguro nas promessas. Você não desistiu delas.
Deus espera essa resposta de nós. Qual é a resposta que você tem dado? Eles responderam, não. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus conselheiros. Olha o salmista aqui contando as histórias. Foi ele quem feriu muitas nações e matou reis poderosos. Reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã. E todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles como herança a seu povo Israel. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. O que o salmista está dizendo? Ele é um Deus de gerações. Porque quantas gerações que foram abençoadas com essas histórias, você ouviu falar? Quando a Raabe conta a história do Egito, quantos anos já tinham se passado, gente? 40. Foi quando eles entraram na terra, 40 anos. E a Raabe, com certeza, ela nem tinha nascido. Então, como que ela ficou sabendo? Um que ficou sabendo, que foi contando para o outro, porque daí veio a vitória contra Seom, e veio a vitória contra Og, e foi vindo, foi dando vitórias e vitórias, e aquilo as pessoas foram contando. Ó, você ficou sabendo? O povo venceu lá. Mas que povo? Aquele lá, aquele pessoal lá, o pessoal lá, que venceu o faraó, lá do Mar Vermelho, que foi aberto, porque ela conta isso. Ela conta do mar que foi aberto. Ela vai dando os detalhes. Mas com certeza Raabe não era nascida quando tudo isso aconteceu. Porque ela não tinha 40 anos, pode ter certeza disso. Mas é que um vai contando para o outro, vai contando. Alguém contou para ela, pode ser que os pais dela contaram para ela. Ela ouviu falar. Ela era uma prostituta cultual, pode ser que até naqueles cultos aos seus deuses, ela ouviu falar, não sei. Mas fato é que ela conhecia os feitos do Deus de Israel pela nação. E foi assim, que sem ninguém pregar para ela, só contando a fama do Senhor, que ela foi se apaixonando pelo Senhor. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. Eu estou contando os feitos do Senhor lá atrás. Mas foi porque eu fiquei sabendo do que Ele já tinha feito, que eu fui me apaixonando por Ele. Quando me contaram como, eu pequenininha ainda, a professora da escolinha me contou como Deus havia dado Jesus, e foi contando o processo da redenção, da justificação. Eu ainda era uma criança, era difícil de entender, mas aquilo para mim foi tão impressionante. Como um pai pode dar ao seu filho? Como? Como ainda disse Paulo, alguém pode até morrer por um justo, mas por injustos. Porque nenhum aqui era justo quando foi chamado pelo Senhor. Ele não morreu por nenhum crente, por nenhum justo, ele morreu por pecadores. E aí, quando você vai vendo tudo que já foi feito por nós, tudo que o Deus de Israel, por gerações, cada geração, teve a oportunidade de vivenciar seus milagres. Agora, essa é a minha vez, e eu não vou vivenciá-los. É a sua vez. E você vai perder a chance de vivenciar.
Pois a Raabe era uma prostituta, ninguém pregou para ela. Eu costumo dizer, Deus já tinha entregado Jericó. Não precisava espias ir lá. Os espias foram, com certeza, por conta da Raabe. Para que ela fosse salva, porque o Senhor encontrou um justo ali dentro. Alguém, um justo que eu digo, alguém que estava crendo. Pois a vida dela, a família dela toda foi salva por conta dela. E essa mulher, por crer no Deus de Israel, tem uma história de superação e de vitória. Ela não só foi a única com a família, foram salvos em Jericó, como ela foi com a família, eles foram aceitos na comunidade de Israel. Ela se casou com um príncipe judeu, chamado Salmão. Ela teve um filho, você lembra quem é o filho da Raabe? Boaz, que se casou com a Rute, a moabita, que teve Obed, que teve Jessé, que teve Davi, que está lá na genealogia de Jesus. Que mudança! Tudo porque ela foi ouvindo sobre o Deus de Israel, e aquilo foi aquecendo o seu coração, e ela passou a olhar para os deuses que ela conhecia, servia, adorava, cultuava, inclusive naqueles cultos de orgias. E ela não quis mais aquilo para ela. Ela se apaixonou pelo Deus de Israel só por ouvir a fama do Deus de Israel. Quando as pessoas ouvem a sua história, a fama do Senhor tem crescido. Você está vendo como nós precisamos nos apossar? Porque essa é a nossa vez, é a nossa hora. E eu não posso aceitar que na minha geração a fama do Senhor não seja aumentada. Eu não posso aceitar isso. Você não pode aceitar. Que a fama do Senhor fique estagnada e não cresça. Nós não podemos aceitar isso. A fama dele tem que crescer na nossa vida. Porque ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele é um Deus, teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Você está vendo como todas as coisas contribuem, sim, para o bem daqueles que amam a Deus? Quem é que ama a Deus? Aqueles que guardam os seus mandamentos. Todas as coisas contribuem. Tudo contribuiu. Todos os nãos. Todas aquelas vezes que eles tiveram que contornar porque receberam não. Tudo o que aconteceu com Jefité cooperou para o seu bem. Tudo que aconteceu no deserto com Israel, os nãos que receberam, cooperaram, voltaram em favor da nação. Porque, por fim, Deus deu àqueles reis nas mãos deles a vitória, conquistas maiores, e eles saíram por cabeça. A fama do Senhor estava tomando todas as nações. E essa era a intenção de Deus. Que chegasse em Canaã a fama do Deus de Israel. Porque você sabe, como a própria Raabe falou, o povo perdeu a coragem. O povo perdeu a coragem só de ouvir. Não tinha nem iniciado os confrontos. Os confrontos nem tinham iniciado. Israel nem tinha acabado, nem estava perto ainda
do Jordão, às margens do Jordão, o povo já estava desanimado, perdendo a coragem. Você está vendo como às vezes você pode estar com medo de algo que está com medo de você? Você pode estar soltando algo que, na verdade, Deus já entregou para você e você está soltando porque está olhando a grandeza. Foi exatamente isso que aconteceu em Números 13, Números 14. Eles ficaram 40 dias espiando a terra, eles viram que a bênção era grande, mas ao invés deles focarem a promessa, eles focaram os gigantes. Eles focaram o inimigo. E quando você foca o problema, você perde a força, que foi exatamente isso que aconteceu com os moradores, com o pessoal de Canaã, com os homens de Canaã, que a Raabe contou. Eles focaram tudo que Deus vinha fazendo, as derrotas que aqueles grandes reis e exércitos estavam sofrendo, e eles perderam a coragem. Porque eles entenderam, nós não vamos poder vencer esse povo, por causa do Deus deles. Gente, às vezes a gente não tem nada. Se for olhar assim, não tem nada. Mas o fato de você ter Deus como seu Senhor, muda a sua história completamente. Você não tem nada, mas você tem Deus. E se você tem Deus, você tem tudo que precisa para mudar de vida. É a história da senhora, que o médico disse para ela, agora só Deus. E ela bateu, porque se é só Deus, então não tem outro recurso, como diriam os do interior, mas não tem mais recurso. Mas meu filho, quer um recurso maior do que Deus? Se agora é Deus, você tem tudo que você precisa. Então você já conta com a vitória. Levante-se com essa fé viva. O Senhor está dizendo aqui que tudo vai cooperar para o seu bem. Ele está garantindo que não há muros altos demais para você. Ele está mandando você começar a ocupação, não sei do quê. Ele está dizendo para você não ter medo dos confrontos. Que às vezes você está tentando até conciliar. Ele tentou, o Jefté não tentou? Argumentar, conciliar, vamos evitar essa guerra, não tem que terminar assim, você está cometendo uma bobagem, lutar contra mim. O rei não quis saber, porque tem gente que às vezes você acha que é o diabo que está endurecendo o coração, mas não é não. É Deus quem está endurecendo para tratar com ele. Às vezes Deus está endurecendo o coração de alguém que você está de fora, você está vendo, isso não vai terminar bem para você. Mas não adianta, a pessoa está endurecida. Mas Deus está naquilo, você tem que acreditar que Deus está naquilo. E que aquilo vai cooperar para o seu bem. Que aquilo vai reverter em seu favor. E a fama do Senhor vai crescer. Comece a ocupação. Não temos confrontos. Não há muros altos demais para você. Tudo vai cooperar para o seu bem. Eu quero que você saia daqui com essa convicção. Que isso cresça dentro de você de tal maneira. Tudo vai cooperar para o meu bem. Eu oro para que você se agarre à promessa como Caleb se agarrou. Porque é daí que vai vir toda a vitamina, toda a energia que você precisa. Que você acredite na verdade. A verdade é que o Senhor continua salvando, curando, libertando, prosperando, livrando. Ele continua o mesmo. Ele não mudou. Tudo que eu tenho que fazer é crer. Quando eu creio e me agarro à palavra, seguro ela firme, não tenho medo dos embates, mas dou condições para Deus trazer aquilo em meu favor, reverter aquilo em meu favor.
Eu não olho, não, mas esse muro é alto demais, essa cidade, a fortaleza, é impossível de eu atravessar. Não tinha fortaleza maior do que a de Jericó. E o Senhor veio e entregou. Foram muitas outras cidades fortaleza, muradas, mas o Senhor entregou. E na nossa jornada, quantas vezes nós nos deparamos com situações gigantescas, impossíveis de atravessar, mas quantas, eu vou falar como ele falou, do mesmo jeito que você atravessou lá, você vai atravessar agora. Que eu cuidei de você lá e trouxe você até aqui, você vai passar daqui também. Porque há momentos que parece que daqui a gente não passa, né? Mas passa. É igual o Jordão. O Senhor disse, na época das cheias, o Jordão está transbordando, com tanta época para atravessar, ele escolhe o período das cheias, primavera, que estava chovendo, estava cheio, o rio transbordando. E o Senhor fala, é hora de atravessar. E aí, pode vir a pergunta, mas Senhor, como? Ele só diz, quando vocês tocarem, os sacerdotes tocarem os pés nas águas, a correnteza vai parar de correr. E foi exatamente o que aconteceu. Mas e a fé? Para ir entrando num rio que está transbordando. A ideia é que você vai afundar. Mas você tem que crer, se o Senhor está dizendo, não, você não vai afundar. A correnteza vai parar de correr, você vai passar a pés enxutos. E não passaram? Passaram. E a própria Raabe conta como que eles atravessaram, porque a história tinha chegado lá. Eles atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos. Até o ímpio conhecia a história deles. Deus está te chamando para um nível mais alto. Ele quer que você creia. É uma palavra que está aqui garantindo para cada pessoa. Isso vai reverter em seu favor. Comece a ocupação. Não há muros altos demais para você. Tudo vai cooperar para o seu bem. Coloque-se em pé, por gentileza. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Coloque a mão no seu coração. Ligue o seu pensamento no céu. Ligue o seu pensamento profundamente no céu. É hora de você falar com Deus e dizer, Senhor, sem dúvida nenhuma, eu estou diante de muitos nãos, talvez. Eu estou tendo que contornar situações. Senhor, tem inimigos que têm vindo contra mim, que humanamente eu não posso. Parece que não tem como isso contribuir para o meu bem. Mas nenhuma palavra vem por acaso. Quanta coisa tem mudado na sua vida? Quanta coisa mudou na minha vida? Através dos desafios que eu vivi. Eu sou o resultado de várias conquistas de cidades muradas, de inimigos poderosos, que eu era uma formiguinha e não tinha como enfrentar. E que coisa mais linda você poder parar e contar os feitos do Senhor, ou ouvir falar. Pessoas chegarem para você e dizer, eu conheço seu testemunho, eu ouvi falar do que Deus fez na sua vida. É incrível.
Eu ouvi falar do que Deus fez na sua vida. Por causa do seu testemunho, eu estou vivendo tal situação. Tudo coopera para o nosso bem. Às vezes você está diante de algo que você pensa assim, hoje você está diante de algo que você pensa, meu Deus, como vai? Esse não vai reverter em seu favor. Esse processo talvez tenha sido doloroso, mas vai reverter em seu favor. Você está construindo um grande testemunho. Porque na nossa jornada, nós vamos construindo mais testemunhos. De tempos em tempos, Deus nos leva a construir um novo testemunho. Quantos testemunhos eu já dei? Mas de tempos em tempos eu me encanto. Deus me coloca, eu já sei, estou construindo um novo testemunho. Um novo testemunho está sendo construído. Meu Deus, é edificante demais. Levanta. Levanta, porque o que parece ser o fim é o começo de um novo tempo. Levanta, porque o que parece que vai derrotar você, está levantando você. Levanta, porque o que parece que é para vergonha, chegou na sua vida para honra. Levanta, porque talvez o que parece hoje, que não vai se definir de jeito nenhum, na verdade, está alavancando você, catapultando você, jogando você para cima, porque você está entendendo coisas que talvez de outra maneira você não entenderia, você está vendo coisas que de outra maneira você não veria, você parou para ouvir, e talvez de outra maneira não pararia. Você está obedecendo, está se alinhando, e talvez de outra forma não aconteceria, e às vezes Deus vem e nos para. Aquele tempo em que eu li para você que Israel teve que ficar parado um pouco em Cádiz por conta do não aqui, do não ali, foi um tempo de crescimento. Quando você lê aquele período em Cádiz, foi um período de crescimento para a nação. Às vezes você acha, meu Deus, o tempo está passando, eu estou aqui parado nessa montanha, oh meu Deus, mas meu Deus, eu estou dizendo, calma, isso vai reverter em seu favor. Calma, isso vai reverter em seu favor. Mas Senhor, eu esperava um sim, você vai ter. Às vezes não na hora que nós queremos, no nosso tempo, mas o sim chega. Deus reverte. Olha só que coisa interessante. Seom disse não. Lembra que Edom disse não, Moabe disse não, e Seom disse não. Só que nesse tempo, Seom conquistou as terras de Moabe, que disse não. Quando Israel vence Seom, conquista tudo. O que está nas mãos de Seom. Então, às vezes, Deus está tirando, usando o próprio inimigo para conquistar aquilo que Ele vai entregar para você. Ele não tira do ímpio e põe na mão do justo? Ele tira do ímpio e põe na mão do justo, querido. E às vezes Ele está usando o inimigo para conquistar aquilo que talvez o território que disse não para você. Mas quando o Senhor entregar, entrega tudo. Levanta, porque Deus está
te confortando com esta palavra. Levanta, porque você sabe que Ele está te amando com esta palavra. Você sabe que você foi abençoado com ela. Você sabe que Deus está respondendo perguntas por perguntas que você tem feito. Você sabe que aqueles seus porquês estão sendo respondidos aqui agora. Você sabe disso. Então, ao invés de você se afligir, você vai agradecer. E você vai dizer: Senhor, eu quero agradecer pelos nãos, porque o Senhor tem um projeto aí, tem um plano aí. Senhor, eu quero agradecer por esse período aqui que eu estou tendo que contornar, porque no futuro isso só vai aumentar meu testemunho. Senhor, eu quero agradecer por esse tempo que eu estou achando que eu estou perdendo tempo aqui em Cádiz, que eu estou parado aqui em Cádiz. Eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor está trabalhando coisas que eu não entendo, mas que mais tarde vai fazer sentido, e isso está construindo o meu testemunho, um novo e grande testemunho está sendo construído. A fama do Senhor está crescendo na minha vida, o meu testemunho vai aumentar a fama do Senhor. Quando ouvirem falar do que Ele fez na minha vida, o nome dEle será glorificado ainda mais. Aleluia! Aleluia! Então alegre o seu coração, porque Deus tem uma montanha para você. A promessa não morreu, e Ele vai te dar as condições de conquistar sua montanha, de viver aquilo que hoje ainda é impossível. Quantas coisas que no momento da nossa vida ainda são impossíveis. Mas quando eu não desisto, eu creio, daqui a pouco aquilo está sendo revertido em meu favor. E eu estou entendendo aquilo que eu não tinha entendido naquele momento. Ah, meu Deus, aqui estamos nós. Santo e todo-poderoso Senhor, nós estamos na Tua presença, com uma palavra que abraça. Eu posso ver um dia de conforto, eu posso ver o Senhor vestindo o Teu povo com um manto de conforto. É o Senhor dizendo: ei, por que você está temendo? Por quê? Está deixando dúvidas no seu coração? Porque está deixando um abatimento tomar seu coração? Não se renda a questionamentos inúteis. Eu sou o teu Deus, você esqueceu disso? Eu sou um Deus de gerações, e a minha fama permanece por gerações. A minha fama vai aumentar na sua vida. Eu oro, Espírito Santo, para que a Tua palavra tenha abraçado o Teu povo e possuído os corações com tanta força, que nenhuma pessoa consiga ficar indiferente ao que está ouvindo aqui, mas que um temor profundo tenha tomado conta dos corações, uma confiança profunda. Senhor, eu oro para que o Teu povo esteja sendo reabastecido e renovado e revigorado. E, Senhor, eu oro por uma restauração, por restituições, eu oro por resgates, eu oro para que o Senhor venha levantar a Tua igreja e fortalecer no Espírito, trazer vida, trazer renovo, trazer esperança. Eu oro, Senhor, por conforto acima de tudo.
porque eu sei que é uma manhã de conforto. Esta palavra o Senhor enviou para fortalecer os ânimos. É o Senhor dizendo: eu quero você encorajado, você com ânimo, porque eu sou o teu Deus, eu fiz promessas a você. Quando é que eu falhei? Eu não deixei você outras vezes, porque deixaria agora. Eu nunca abandonei você, porque abandonaria agora. O meu povo não é envergonhado. Pai, às vezes é tão fácil ceder para um momento, é tão fácil acreditar em mentiras, é tão fácil se render aos enganos. Por isso, que foi o que eu disse, nós temos que estar no ID, pregando primeiro para nós. Eu acredito que Caleb muitas vezes teve que pregar para ele, Senhor. Davi teve que pregar para ele. Muitas vezes tudo que temos que fazer é pegar textos como estes e pregar para nós. Um texto como este pregarei. Porque você está abatido, ó minha alma. Espere em Deus. Você verá a sua glória, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Esse não se transformará num sim maravilhoso. Você vai ver as coisas sendo revertidas em seu favor. Senhor, eu oro para que a palavra esteja mudando vidas e corações, e que nenhuma pessoa consiga resistir a um chamado para escalar, para ir para um nível mais alto, para crer e não duvidar da verdade. Porque quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Não há mais como vivermos escravos das mentiras de Satanás, de que nós não vamos conseguir, de que fomos derrotados, de que nós vamos passar vergonha, de que agora é o fim de tudo. Não, não é. Não é o fim. Não é o fim. Pode parecer que é, mas não é. Pode parecer que não vai chegar, mas vai. Que não vai ser revertido, mas vai. Que não vai ser mudado, mas vai. Pode parecer que os muros são altos demais, mas o Senhor está garantindo. E não houve muros altos demais. Hoje parece que os muros são altos. Como que eu vou atravessar? Mas o Senhor está dizendo: se eu for com você, você atravessa as maiores dificuldades, você vence os problemas mais impossíveis. Apenas creia que eu estou com você e eu te dou vitória. Eu oro, Senhor. Eu oro para que ela se sinta tão forte, tão renovada, que ela possa, como salmista, saltar muralhas. Eu oro para que ela creia com tanta profundidade, e que nada possa travá-la, nada mais tem o poder de travá-la, de segurá-la. Ela não vai soltar o que é dela, ela não vai deixar de viver a promessa, viver os sonhos, viver as realizações. Não, ela não vai deixar, ela vai viver a promessa, ela vai segurá-la, ela vai dar condições para o Senhor fazer, ela não vai se envergonhar do que o Senhor está fazendo. Ela não vai abrir mão do que o Senhor prometeu a ela. Aquilo que o Senhor prometeu a ela, ela sabe que é para ela. E ela não vai soltar, ela não terá medo dos embates, dos confrontos, das ameaças. Mas ela vai seguir em frente, crendo num Deus tão grande,
num Deus que é famoso, num Deus que está assim preocupado com a sua fama. Ele não perde guerras, o seu povo não é derrotado. Quando que o justo foi derrotado? O justo não é derrotado, o justo prevalece para sempre, permanece para sempre. Não é palavra da Cleo, é palavra do Senhor. É o Senhor prometendo, é o Senhor que garantiu. Creia, o meu povo não é derrotado, não é envergonhado. Creia, levante-se com fé e creia. Creia que Ele está quebrando cadeias, creia que Ele está te preparando, te munindo de tudo que você precisa para os embates e dando vitória a você. Creia que aquilo que você não pode resolver, a graça vai cobrir você de tal maneira que você vai ver a solução disso. Creia em portas impossíveis de serem abertas. Vamos, levanta, porque Deus responde fé. Lembre-se, a fé não torna a sua vida mais fácil, mas te torna mais forte para os enfrentamentos e as vitórias. Deus está garantindo vitória para o seu povo aqui. Não os que você recebeu se tornarão em sims. Situações que você teve que contornar, você vai ver a conquista. Momentos que pareceu que você estava perdendo tempo, você vai ver que não, Deus estava trabalhando. Aquilo que parece que é perda, você vai ver que é vitória para a sua vida. Deus vai reverter situações impossíveis a seu favor. Não há muros altos demais para você. Deus está dizendo que hoje parece alto demais. Você vai atingir, você vai conquistar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia, porque Deus está garantindo mudanças. Aleluia! Ele vai fazer. Levante os céus e creia. Creia com força. Creia, creia, creia. Vai reverter em seu favor. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Aleluia. Eu sei que tudo Eu creio, Deus. para o meu Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Eu creio na sua fidelidade, na sua bondade. Eu creio nesse tempo de restituição, de restauração, em que o Senhor está revertendo em favor da tua igreja, do teu povo, fazendo cooperar o que parece que não há meio. Você está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou. Aleluia! No Deus do impossível pode a pressão chegar, mas eu não vou deixar de confiar em ti, de descansar em ti. Minha força está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou, no Deus. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Aleluia, aleluia. Eu sei que tudo Eu creio, meu Deus. coopera para o Eu meu creio, meu Deus. bem. Eu creio, meu Eu sei Deus. que tudo coopera
Eu creio, meu Deus. Eu creio, meu Deus. Eu creio, meu Deus. Eu creio, meu Deus. Que tudo coopera. Diga com força! Eu sei, eu sei! Que tudo coopera. Aleluia! Para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Mais força! Eu creio! Tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Oh, aleluia! Pode a pressão chegar, mas eu não vou deixar de confiar em ti, de descansar em ti. Minha força está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou, no Deus do impossível. Pode a pressão chegar, mas eu não vou deixar, não, de confiar em ti, de descansar em ti. Eu creio, Deus. Você está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou. Eu creio, Deus. Deus do impossível. Tudo que nós temos que fazer é crer. Não abra seus olhos, não. Sabe, às vezes Deus, há momentos na vida você tem que aprender a manter um espírito confiante, grato no seu coração, porque às vezes é necessário. Às vezes Deus fecha alguns corações, às vezes Deus, Ele fecha algumas portas, porque Ele quer nos levar para uma condição de dependência total dEle. Porque você já viu que enquanto uma pessoa tem onde se agarrar, ela está se agarrando, e às vezes nem aquela tábua, ela tem um pedacinho de uma tábua ali, ela ainda faz uma tábua de salvação, e o Senhor tem que arrancar tudo e dizer, deixa que eu te seguro. Deixa que eu te seguro. E aí, de repente, quem já não viveu um período em que foram nãos e mais portas que se fecharam, mas não tem outro jeito. Nós somos levados a depender de Deus inteiramente. Às vezes, Deus vai tirar todas as nossas escoras, todas as nossas muletas, todas as nossas tábuas que nós tratávamos como tábua de salvação. Eu vou me agarrar a isso aqui para eu não morrer afogado. E o Senhor está dizendo, não, você vai se agarrar a mim. Às vezes Ele vai tirar tudo. Porque nós, sem perceber, podemos criar deuses. Alguns ídolos onde nós colocamos a nossa confiança. E às vezes Deus... Gente, até na minha casa. Outro dia até o Fer estava me trazendo, eu nem me lembrava disso. Ele disse, mãe, teve um ano que você estava nos abençoando com várias situações e tal. E aí veio uma palavra. Até foi a palavra das vacas gordas, das vacas magras. E ele disse... que Deus ia ensinar pessoas que não tinham aprendido nas vacas gordas. E eu nem me lembrava disso. E ele disse assim para mim. E de repente, parece que tudo se fechou.
E daí eu fui me lembrando, trazendo aquilo que é interessante. Às vezes Deus pode levar você, às vezes até você pode, lá dentro, ter vontade de fazer alguma coisa e Deus vem e fala assim, não, você não pode. Você não vai se colocar entre mim e ele, você deixa eu trabalhar. E é tão inteligente quando você sabe responder para Deus da maneira certa. Você não põe a mão onde não deve botar. Às vezes, mesmo que seja filhos, as pessoas que você mais ama. Mas se você ama mesmo, quando você realmente ama uma pessoa, você vai deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer com ela. Porque Deus é mau? Não. Deus é bom. E tudo que Deus faz é bom. Todas as vezes que Deus está lhe dando algo, está trabalhando algo em mim, a primeira coisa que eu aprendi a botar para fora é, eu posso não entender, mas Deus é bom. E tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Queridos, quando aquela panela de pressão estourou na minha casa, e foi um livramento assim que não tem explicação o tamanho do livramento, mas eu me queimei demais. Queimadura de 3º grau. Eu fiquei de 3 a 4 dias a poder de morfina. E eles me levavam para o centro cirúrgico diariamente para fazer aquelas raspagens, aquelas limpezas. Quando eu voltava da cirurgia, parecia que o mundo tinha acabado. Teve um dia que eu disse, eles disseram para mim que não podiam mais aplicar, eu tinha passado muitos dias tomando morfina, e eu falei, pelo amor de Deus, aplique isso aqui, porque não tem condições. Nenhum analgésico era páreo para aquilo lá. E ali naquele hospital, eu tinha um bebê de 3 meses, que tinha sofrido o maior livramento. Que foi, inclusive, lutando para empurrar aquele carrinho daquela cozinha pequenininha, que aquela panela com aquele óleo quente virou nas minhas costas. Eu estava com um roupão, queimou as minhas costas demais, mas como o óleo foi escorrendo pelo quente, fervente, na cozinha, então eu fui meio que nadando naquele óleo para tentar empurrar aquele carrinho. E aí, então, as minhas pernas e pés foram queimaduras de 3º grau, assim, ficou um negócio sem condições. Então, as costas queimadas, as pernas queimadas, os pés, que eu corri o risco de perder o 2º dedo. Então, ali, que sentido aquilo fazia? Eu acabo de ter um bebê, eu tenho outro de 2 anos e vai fazer 3 anos. Mas Deus foi me ensinando a crer. E ali eu consegui agir a minha fé. Quando eu ouvi que aquele dedo estava necrosado, que não ia dar, eu lutei com a fé de uma maneira que eu disse para o médico, que eu já contei isso diversas vezes, que depois esse médico, quando eu estava no ministério, um dia ele foi lá me visitar. E eu não sabia que ele tinha se convertido. Porque eu falei para aquele homem com tanta fé, doutor, faça tudo, eu não vou perder, eu não vou ficar sem meu dedo. E ali eu fui fazendo promessas para Deus, Senhor, quando eu sair daqui, o primeiro lugar que eu vou, quando eu conseguir andar, botar meu pé no chão,
eu vou para a igreja agradecer. Senhor, eu vou fazer um trabalho aqui no domingo, na enfermaria, tinha uma enfermaria ali. Eu vou fazer um trabalho aqui. E aquilo eu sei que agradou a Deus. Porque eu tomei tantas decisões ali. Tantas decisões. Eu já fazia alguns trabalhos pequenininhos, porque eu estava grávida, depois tive um... Mas eu assumi com a minha mãe o trabalho no IPA. Eu ia com ela, passando os círculos de oração nos trabalhos. Eu comecei a fazer esse trabalho nas enfermarias, na enfermaria da Santa Casa, que é onde eu fiquei internada. Todo domingo, à tarde, que era o horário da visita, acho que eram as 2 horas, se não me falha a memória, eu estava na fila ali para pegar uma senha para entrar e visitar os enfermos. Eu cresci tanto. E tudo que eu ouvi, que eu ia ficar com cicatrizes horríveis, que eu ia perder o dedo, tudo que você possa imaginar, foi contrariado. Quando eu olho, se eu mostro para as pessoas, eu falo, eu tive queimaduras de 3º grau. Gente, eu tenho cicatrizes, mas longe de parecer que o negócio foi tão grave quanto foi. Eu sei que aquela resposta, ela atraiu para mim um favor. Eu saí de lá conhecendo mais a Deus, mais forte, mais determinada. Olhando para a minha vida com uma gratidão maior, porque de um momento para o outro suas circunstâncias podem mudar. Eu saí com uma fome maior de Deus. O período de recuperação foi muito difícil. Mas Deus, a misericórdia dele me cobriu e me ajudou. Foram momentos difíceis, tensos, enfim, de todos os lados, mas Deus me deu, eu saí outra pessoa daquilo. E hoje eu posso contar para as pessoas. Eu posso dar testemunhos, como do braço do Murilo, como da epilepsia, como tantas outras coisas, que há circunstâncias que naquele momento você pensa, no que isso vai voltar em meu favor, meu Deus do céu? No quê? No quê? Mas aquilo muda quando você dá lugar à fé, você dá lugar a uma mudança em você. Você vê a vida diferente, você toma decisões diferentes. E você acredita que aquilo vai reverter em seu favor, mesmo que pareça que não faz sentido mesmo, e que não tem como reverter, e reverte. Eu sei que para eu não ter ficado com as deformidades que eram para eu ter ficado, que eu ouvi, eu sei que foi um milagre do Senhor me recompensando. Porque na condição que ficou, não tinha condições de não ter ficado, principalmente na perna, que fez assim, comeu, ficou aquela coisa profunda. Eu já tinha ouvido, vai ficar com um vão assim, vai ficar com um buraco aqui, depois a gente, se você quiser tentar fazer um enxerto, sabe, nada do que foi dito aconteceu. Todas as previsões foram contrariadas. Quantas decisões, o nome, a fama do Senhor aumentou. A minha autoridade, eu construí um outro testemunho, lá vai eu. Agora, para onde eu ia era contar aquele testemunho. Aí eu ia visitar o pessoal na enfermaria, no domingo.
E às vezes no único quarto, tinha quarto que tinha 6 camas, tinha quarto que tinha 8 camas, e nós íamos passando uma por uma. Eu ia contando a minha história. Ora, há tantos meses eu estava aqui, e Deus me tirou daqui. Aí eu mostrava, ó, eu estava assim, ali na ala de queimados, e o Senhor fez assim. Também, meu filho e tal. E eu construí mais um testemunho para a glória de Deus. Deus está levando você a construir mais um testemunho para a glória dele. Mais uma vez. Às vezes Deus fecha tudo, trava, para ver o que vai sair de nós. O que vai sair de nós? O que está saindo de nós? O que vai sair de você a partir de agora? Deixa sair fé, confiança, gratidão. E é isso que você vai dizer: eu estou construindo um grande testemunho. E a fama do Senhor vai aumentar na minha vida. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu abençoo o teu povo aqui em todo lugar. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que uma transformação tão grande tenha acontecido. Que saia daqui um povo revigorado, renovado, cheio de vida, meu Deus. E que vai aumentar a sua fama e vai dar testemunhos da sua grandeza. Mais milagres vão chegar, mais testemunhas vão chegar, porque eu acredito, Senhor, que esta palavra veio para que a fé dessa pessoa fosse alimentada, para que ela cresce em restituição. O não que veio virá um sim. Senhor, vai reverter em favor dela, vai ficar melhor do que antes. Não há muros altos demais para nós. É o que o Senhor está dizendo e eu creio nisso. Louvado seja o teu nome por sua bondade, Senhor. Obrigada, 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 obrigada por sua fidelidade eterna. Continue falando, tocando e mantenha o teu povo envolvido nesse manto de fé, de encorajamento e consolo. Eu abençoo o teu povo aqui em todo lugar e possuo as boas novas que chegarão para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.